Há flores no caminho, capítulo 14. Simão, fraqueza e força. A simples evocação mental do mestre produz sentimentos de ternura e amor que mimetizam o ser, dulcificando a vida. Causa espécie recordar que a sua convivência planificasse de imediato os que o cercavam, fazendo-os convencidos para logo depois os mesmos tombarem nos tormentosos conflitos das dúvidas. Felizes dando lugar a inquietações afligentes, devotados, ao mesmo tempo receosos. A infância espiritual do homem atém-no ainda hoje aos condicionamentos primeiros do instinto em detrimento das lucilações espirituais que o impelem na direção dos altos cimos. O entusiasmo que empolgava os discípulos após cada ação do mestre, produzindo inusitadas curas nos enfermos, ou decorrente da sua palavra fulgurante, que embaraçava os astutos famazanes dos interesses mesquinhos, que abria horizontes infinitos de invulgar beleza, ou a doçura que dele se exteriorizava, cedia lugar ao fácil abatimento, às angústias e aos temores difíceis de explicados. Não era fácil para eles abandonarem os aquifazeres habituais a fim de se integrarem na empresa do reino dos céus. No entanto, eram espíritos convocados à luta árdua, de modo a cooperarem com o Senhor na obra de construção do mundo melhor. Todas as vacilações de que davam provas humanas, reiteradas vezes ao lado do Mestre, transformaram-nas em inteireza moral e vigor de fé que os levariam aos supremos testemunhos. Jesus, que os conhecia em profundidade, confiava na sua abnegada dedicação no momento próprio, e porque se apresentavam dúbios ou falhos, discutidores ou tímidos, não os amava menos, antes os vitalizava com a sua coragem, a fim de evitar que desfalecessem no instante máximo. O importante não era vencer todas as pequenas batalhas, mas aquela decisiva que definiria os rumos do Evangelho. Fazia-se imperioso que não passassem imunes, nem intactos, porém, que carregassem as feridas e marcas dos sofrimentos adquiridos no afã das lutas. Num daqueles momentos máximos de definição, preparando-os para os superlativos confrontos com as paixões dissolventes do mundo, o Rabi advertiu e informou a Pedro, com a autoridade que lhe era peculiar. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joirar como o trigo. Não havia espanto na voz, nem insegurança na palavra. Ninguém atinge as plataformas dos cimos sem a vitória sobre os anfractuosidades das escarpas, nem a lenta conquista dos impedimentos à subida. Moldam-se os metais nas altas temperaturas que os depuram e os aprimoram. A fornalha e a forja são-lhes benfeitoras ignoradas. Não há exceção no processo evolutivo, passando todos os espíritos pelo mesmo cadinho transformador. Aquela advertência é lição que define a lei de igualdade, a que estão submetidas todas as criaturas enquanto na terra. O homem fortalece o ânimo diante da aspereza do compromisso e identifica-se o ideal pela firmeza com que o mesmo é vivido enquanto o apresenta. Dando prosseguimento à oportuna informação, o divino amigo aduziu: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Na jornada do progresso espiritual, todos aqueles que marcham na retaguarda possuem anjos tutelares à frente. São eles a estrela polar de todas as vidas, brilhando e convidando-o à permanência no rumo. Retardam-se para socorrer e sofrem por amar. Intercedem junto aos supremos governantes em favor dos seus afetos.
constituem o estímulo constante e o forte imã que os atrai na direção correta. Porque identificava a natureza humana fraca do apóstolo querido, Jesus permitiu que ele fosse visitado pela tentação, lecionando humildade e submissão a todos os estudiosos da Boa Nova. No futuro, porém, intercedeu junto ao Pai, de modo que a dor, ao visitar o coração do amigo, não lhe queimasse o combustível das forças, permitindo-lhe perecer a fé. Permanecia o Senhor vigilante, apoiando o discípulo, por enquanto, sem a plena visão da realidade da vida espiritual. Destinava-lhe as responsabilidades específicas nas horas futuras de grande importância, para que ele balizasse as fronteiras das almas na larga convivência que lhe seria permitida com os homens. E por isto concluiu o ensinamento com um dúlcido e significado pedido. E tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. A trágica lição deveria converter-se numa sinfonia emoldurando de esperanças e beleza todas as vidas. Somente aqueles que palmilham as estradas do sofrimento possuem resistência para a dor e autoridade para o ensino da verdade. Quem percorre uma estrada pode melhor falar dela, porque a conhece, sabendo que o caminho é impérvio e quais os perigos a defrontar. Com o espinho do arrependimento cravado na mente, a doer no coração, o discípulo se deixaria agora ajoelhar pelo sacrifício e se tornaria uma bandeira desfraldada, simbolizando a coragem que deveria infundir nos irmãos que lastreariam os solos das outras vidas com o martírio de si mesmos. Sem as suas doações plenas, o futuro teria olvidado o holocausto do justo. Simão protestou, porém, fidelidade ao Senhor. Apesar disso, titubeou e caiu, não uma vez, mas 3 vezes. Todavia, teve a coragem de levantar-se sob os açoites vigorosos do arrependimento, diariamente trucidado pela lembrança amarga da ingratidão para com o amigo. Joirando-se, entretanto, na fé augusta e no sacrifício, sustentou os irmãos com todas as forças da alma, evitando dissensões com a sua humildade e autoridade, infundindo ânimo até o momento em que, integrado ao Espírito do Cristo, deixou-se arrastar à rude crucificação, da qual se ergueu em asas de luz, símbolo que se fez da fraqueza momentânea e da resistência veraz diante de toda e qualquer tentação.